Ontem eram 63 casos, hoje 109. E amanhã poderão ser 200. E depois 400. E desses 400, muitas mortes. Já temos 2 mortes. É um vírus devastador. Alguns países estão perdendo uma geração inteira de idosos, como a Itália, a Espanha, e na China foi devastador. A nossa missão é que aqui não se repita essa tragédia humana. E todos podemos colaborar. Colabore com as orientações das autoridades. Colabore, fique em casa. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, adotou uma série de medidas para evitar que o novo coronavírus se espalhe. Vamos antecipar as férias escolares a partir de segunda-feira, pelos próximos 15 dias, a fim de que nós avaliemos se há necessidade de prorrogar por mais 15 dias. O governador também determinou pelos próximos 15 dias a proibição de atividades coletivas, o fechamento de cinemas e teatros. Também estou determinando, pelo prazo de 15 dias, a realização de eventos e atividades serão suspensos, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas, em local aberto ou em local fechado. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou o decreto fechando os aeroportos do Rio de Janeiro para todos os voos internacionais e para boa parte dos nacionais, incluindo ligações para São Paulo e a Brasília. A interdição impede o tráfego de táxis, vans, carros de aplicativos e ônibus que tenham como destino o Rio de Janeiro. Só estavam sendo liberados os taxistas que rodam no município do Rio. Em Rio Branco, ou melhor, Rio Bonito, na região metropolitana, a prefeitura instalou bloqueios de concreto nos acessos à cidade pela BR-101. No início da tarde de hoje, a Polícia Rodoviária teve que desbloquear as vias com a ajuda de tratores, porque os bloqueios irregulares estavam impedindo o acesso, inclusive de veículos de emergência, como ambulâncias. Imagina a pessoa que precisa do marca-passo não ter o marca-passo. O doente que precisa da hemodiálise não ter o insumo para a hemodiálise. Imagina o brasileiro não ter como chegar, não ter um equipamento para chegar, o carioca, por exemplo, que está vindo do exterior sendo repatriado. Imagina o combustível não chegar na cidade. O Rio de Janeiro não produz proteína animal. Como é que o carioca, então, vai se alimentar? O próprio governador tem em mente isso. Ele sabe que o decreto dele padece de ilegalidade. Nós não vamos permitir o fechamento, a competência para regular é nossa e no que diz respeito aos equipamentos federais, o decreto do governador não tem validade alguma. Desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem, continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e as recomendações médicas e tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade. Mas podem contar comigo, todo o povo fluminense, vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa. Olha só, vai comigo, Valente. Vai comigo. Pânico sobre a gente, tudo isso está sendo criado. Você está preso em casa enquanto uma quadrilha liderada pelo governador Wilson Witzel, que ele também é conhecido como governador piada, porque ele é uma piada, esse cara não existe. Eles estão roubando tudo. A proeza de corrupção dele é muito maior do que a do Sérgio Cabral. O que esse cara está fazendo com a OS IAPA, que ele pegou toda a saúde, deu 1,9 bilhão na mão de uma organização que não presta conta, está pagando tudo superfaturado e no momento de maior caos, de maior crise, aquele momento que a gente sempre ouviu assim, o político gosta de crise para roubar. É difícil até de acreditar, mas é isso que está acontecendo nesse tempo. Nós estamos chegando no limite da tolerância. Estou pedindo. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Do ponto de vista da consciência. Agora, do ponto de vista legal, nós vamos começar a fotografar, identificar e depois essas pessoas serão processadas. Se não quiser se identificar naquele momento, será conduzida à delegacia. Então nós já estamos chegando no limite da tolerância com quem não entendeu ainda o momento que nós estamos passando. Não é hora de desafiar a crise mais aguda da história recente do mundo. Então eu estou pedindo ao povo fluminense, mas o limite da tolerância está chegando ao fim. Mulher do deputado Luiz Lima é detida ao lado da filha por nadar na praia de Copacabana.
Oi, pessoal, eu estou aqui em Brasília e desculpa a emoção e a mistura de sentimentos que eu vou passar para vocês nesse vídeo. A minha mulher, Milene Comini, e a minha filha, Luísa Lima, junto com a Aninha e o seu filho, Luca, acabaram de ser presos em Copacabana. Saíram de Camburão. 2 mulheres e 2 crianças, atletas da Seleção Brasileira Infantil de Natação, atletas do Fluminense, estavam nadando em Copacabana. Os policiais esperaram eles nadarem. Quando estavam atravessando a areia, não permaneceram na areia, simplesmente prenderam eles. Vocês estão malucos? O governador, os policiais, maus policiais que estão seguindo uma ordem que não tem cabimento nenhum. Governador, o senhor é um escroto. Me perdoe a palavra, o senhor é um escroto. O senhor é responsável, incompetente. O que o senhor está fazendo com recurso público? O que o senhor está fazendo? O senhor é temeroso, o senhor é responsável. E o policial que prendeu, seu Eli Gomes, número 100.043, vai prender vagabundo, vai prender bandido. Bom, e um dos efeitos da pandemia é o desemprego, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Isso não tem impacto somente na economia, mas também na saúde pública, porque a maior parte dos planos de saúde privados está associada às empresas. E quando o funcionário perde o trabalho, perde automaticamente o plano de saúde e acaba sobrecarregando o SUS. Eu acho que seu Witzel já estava prevendo que esse Paranauê ia rolar, já estava ciente desse artigo lá na CLT, tanto que ontem, no dia 26, ele disse que se o governo não mandar ajuda financeira até segunda-feira, ele vai ter que abrir o negócio todo. Ó, tem um artigo pessoal da imprensa, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito. Tá? Fazer uma pequena retrospectiva de quando surgiu realmente esse momento sensível da pandemia do coronavírus. A primeira notícia, que já foi surreal, foi a criação de um aplicativo no valor de 10 milhões. E essa criação do aplicativo, ela trabalharia conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Só que eu não sei se devido a toda a repercussão que teve, né, todo o barulho que os deputados, todos nós fizemos, o governador voltou atrás e não deu prosseguimento na criação desse aplicativo. Mas quer dizer, então, que se ficássemos calados, já seria um aplicativo de 10 milhões. Eu não sei o custo real da criação de um aplicativo, mas eu te garanto que pessoas que conversam comigo e conhecedores, eles me dizem que 10 milhões para fornecer informação à população de como combater o Covid-19 não sairia nesse valor. Esse foi o primeiro boom que saiu na mídia. O segundo foi a compra de 300 respiradores. Só que todos nós sabemos que mesmo vivendo um momento sensível, como estamos vivendo da pandemia, um respirador ele custa em torno de 60 a 70 mil reais. Eu acredito que, como é um valor que um momento sensível que estamos vivendo, esse valor sempre dá uma aumentada, chegaria a 100 mil reais. Mas pasmem vocês que o governador comprou cada unidade por 198 mil reais. 300 unidades, mais de 59 milhões. E a empresa, que se chama A2A Comércios e Serviços e Representações, pasmem vocês, elas não trabalham com equipamentos hospitalares. Ela fornece equipamentos e atuam na área de informática. Então, já fizemos levantamento, já fizemos o pedido, o requerimento de informação, porque além do valor estar abusivo, a empresa ela não é habilitada a fazer esse tipo de venda de equipamentos hospitalares. Mas, por incrível que pareça, para o governo do estado foi a primeira compra. A empresa resolveu logo para o governo fazer logo a venda desses respiradores e nesse valor exorbitante, né? O segundo, assim como o deputado Márcio Lábio falou, foi a SAMU. Com todos os itens que ele disse, que o contrato saiu por mais de 166 milhões, o mesmo contrato feito com o município de Curitiba, Santa Catarina, saiu por 116 milhões.
Só aqui no estado do Rio de Janeiro, com o mesmo tipo de trabalho e atuação, ele ficou 50 milhões mais caro. Então, assim, vocês vão observando que a quantidade de gastos com dinheiro público, a falta de respeito, os valores exorbitantes, eles só vêm crescendo. Temos os dados do hospital de campanha, né, da empresa Iabas, que a gente acabou de falar. Tem outra reportagem que diz que a Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro vai gastar 2,3 milhões para comprar máscaras, equipamentos, máscaras cirúrgicas, né, equipamento de proteção. Só que essa loja que vai estar fornecendo todo esse material para a Polícia Militar, ela é só simplesmente uma loja de material de construções, que fica situada em Curicica, aonde outras pessoas que estavam interessadas nesse assunto se comunicaram com o proprietário e disse que eles não trabalhariam com materiais hospitalares. Mas aqui, a Polícia Militar, né, sem licitações, vai estar fazendo esse pagamento para uma loja de materiais de construção. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Assim como o deputado Márcio Golbet disse, foram R$750 mil em 30 mil frascos de álcool em gel, cada um no valor de R$ 23,50. E por incrível que pareça, quando a gente sabe que tem uma compra, uma demanda assim tão grande em atacado, o que se entende é que esse valor ele costuma se reduzir. Mas para o governo do estado é ao contrário. Em vez de haver redução, ele tem esse aumento estrondoso. Também uma outra notícia que saiu nas mídias e toda a população pode estar acompanhando foi a compra de 200 cestas básicas, aonde a sacola plástica, essa que embala, a gente embala no supermercado, ela é vendida de 8 a 10 centavos, né? Mas para a compra dessas cestas básicas, ela saiu por 95 centavos. Ou seja, 190 mil a mais só para ter esse plásticos nesse valor. Ou seja, foram 690 mil em cestas básicas, aonde essa diferença de valores só na sacola plástica já daria para comprar a mais 8.400 cestas básicas. O que eu quero dizer com isso, com esse breve resumo, é que não foi um ato só. O governo do estado ele vem agindo uma atrás da outra. Mentiroso! Enganou o povo! Primeiro, no enfrentamento da pandemia. A gente já tem um orçamento que já passou de 2 bilhões de reais com dispensa de licitação. 2 bilhões. 2 bi com B de bola. Com dispensa de licitação amparado pela Lei 13.979 de 2020. Rabino, vamos só falar com detalhes aqui pro pessoal. Isso. Dispensa de licitação. O que isso quer dizer, né, para que as pessoas entendam bem, né? Dançar em cima do dinheiro público, ou seja, você não precisa, dentro de uma tabela, digamos assim, a contratação, vou dar um exemplo idiota aqui, fazer analogia. Se você contrata uma retroescavadeira por R$900 a diário, você pode contratar por 5 mil, porque você está livre dessa fiscalização, né? Não tem sentido. Entendi. Com base em uma lei que abriu esse precedente por conta da emergência do processo de enfrentamento da doença, né? E aí você não pode esperar um rito burocrático. Usa algo que realmente é possível ser feito em uma situação grave, isso, né? Para trazer soluções à população, que é o dinheiro do povo, né? Sim, exatamente, é o dinheiro do povo. E aí, fala o valor de novo. Quando você entra quando você começa a esmiuçar, a detalhar esses 2 bilhões, por exemplo, depois eu vou pedir para o Anderson entrar e explicar um pouquinho melhor, e depois a Lana, você esbarra primeiramente na contratação da Iabas para montagem de estruturas de hospital de campanha no valor de 835 milhões de reais, ok? A gente fez uma conta rápida, eu e a minha equipe, e a gente chegou aqui rapidamente a um número de R$ 3.300 a diária por leito. Para você ter 3.300 a diária por leito. Você ter uma noção básica disso, como parâmetro, Albert Einstein, que é um hospital top de linha, onde autoridades e artistas ficam, que parece um hotel. É R$4 mil uma diária. Então você tem 3.300 de diária para uma cama embaixo de um galpão, que é para resolver o problema emergencial. Nada faz sentido. Né? Hospital de campanha. Então aqui a gente tem um problema grave. Um outro problema grave, que a gente vai esmiuçar, é na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde o fantasma de uma empresa chamada Átrio Rio foi trazido, né, a empresa que todos conhecem, que é de propriedade do senhor Mário Peixoto, o maior empresário da Era Cabral,
volta com força total no governo Witzel e se hospeda dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia com valores astronômicos de contratações com dispensa de licitação. Lembrando que ela teve uma queda e agora ascensão de novo, né? Exatamente. A gente vai falar dessa evolução do gráfico que no governo Pezão veio caindo e no governo Witzel disparou. Ano passado, 63 milhões de contratação por terceirização de mão de obra somente para a Fitec. E aí, são 122 unidades, se eu não me engano. 122? E, por exemplo, um exemplo simples aqui, digamos que terceirizou 10 vigilantes para a unidade lá de Macaé. 10 vigilantes, 4 funcionários de limpeza, mais 2 merendeiras. Quando você chegava lá, só tinha um vigilante trabalhando, uma merendeira e um de limpeza. Então, você tem gente contratada e você não tem ninguém aparecendo no local. Tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente vai esmiuçar, são coisas que foram hoje protocoladas junto à Alerj para chegar ao governador, com requerimento de informação para que sejam esclarecidos todos os contratados e todos os gastos que foram feitos com a Átrio Rio no estado do Rio de Janeiro desde a gestão Witzel, e nós queremos essa caixa preta, que essa caixa preta seja aberta, principalmente na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que com esses recursos fez contratações e que nós queremos saber quem estão contratados, porque nós temos ainda a suspeita do uso dessa máquina para campanhas eleitorais municipais agora esse ano. Vai chegar uma hora que o governo federal não vai ter dinheiro para poder pagar. O estadual também. E aí, como é que a gente vai ficar? Vamos ficar ajuda garantida aí, doente, com fome. Isso é o traidor! Isso é o traidor! Isso é o traidor! Tem dinheiro do governo federal e do povo, porque essa conta, no final, quem paga é o povo! Isso é o traidor! Governador ladrão corrupto! Canalha, ditador! Canalha! Traidor! Nós estamos pedindo a informação com a planilha de custos de cada um desses medicamentos e correlatos aqui. Tem uma lista gigante aqui: cloreto de sódio, solução estéreo, a pirogênica, a forma farmacêutica, líquido, concentração, dosagem, volume. Tudo isso está solicitado no requerimento para a gente saber o seguinte: quanto é que o governo pagou por uma dipirona? Quanto que o governo está pagando por um Lexotan? Quanto o governo está pagando por isso? Porque a gente sabe quanto custa uma cartela de dipirona na farmácia. Então, o parâmetro nós temos. Então, o que a gente sabe é o seguinte: o valor global é que a Carioca Medicamentos recebeu agora 70 milhões 195 mil reais, uma empresa pequena, hein? 70 milhões. De 1 milhão e 500 mil capital social de 1 milhão e 500. Então, é mais um caso que precisa ser esclarecido nesse requerimento de informações. Em tempos que tá todo mundo quebrado, que a arrecadação está em baixa, o que faz o seu Auschwitzel? Gasta 25 milhões em jardinagem pro hospital de campanha. Segundo a Record, o estado do Rio de Janeiro, do seu governador Auschwitzel, gastou 25 milhões em jardinagem pro hospital de campanha, em pleno Flango Flito. O que nós precisamos ressaltar é que, não gente, não dá, são 25 milhões em jardinagem no hospital de campanha. Senhor, dai-me paciência, porque se o senhor me der forças, eu... Mas isso não vai ficar assim. Não mais, já que enfim o nosso petista na PGR, seu Augusto Aras, resolveu ir pra cima. Antes tarde do que nunca. Seu Auschwitzel já teve nessa semana o seu ex-subprocurador de saúde preso por possível fraude na compra de respiradores. Só que aí ele aparece no Twitter pleno, pensa num cara pleno, dizendo: vários estados foram vítimas de quadrilhas de venda de respiradores. É inaceitável que existam pessoas que queiram tirar vantagem nesse momento de pandemia. O Ministério Público está investigando essas práticas hediondas e espero que os criminosos sejam punidos. Legal, seu Auschwitzel, muito legal. Mas acontece que no dia 9 de abril, o senhor decretou sigilo em cima de contratos emergenciais em mais de R$1 bilhão. Já no dia 14 de abril, o senhor adquiriu mais de 300 respiradores pelo dobro do preço. Já no dia 28 de abril, um menino de 19 anos deu tombo no senhor num contrato milionário para a aquisição de respiradores. Agora o senhor orienta os municípios do Rio a adotarem um lockdown e garante que eles terão ajuda para a segurança. Ou seja, vão soltar os polícia em cima do povo. Foi lá no Roda Viva passar uma vergonha
heróica. Heróica sim, meu filho, precisou de muita coragem, já que o senhor diz que sempre foi desarmamentista e ainda desafiou o povo a encontrar nas suas falas onde você teria dito o contrário. A internet não perdoa, seu Auschwitzel. A internet não perdoa e não esquece. Senhores políticos, até em momento de epidemia, vocês se aproveitam do povo. Até quando o Brasil será essa vergonha?